1 Samuel, capítulo 25. Morre Samuel em Ramá. Samuel faleceu e houve uma consternação geral entre todo o povo de Israel, que se juntou para lamentar e prantear sua morte. Eles o sepultaram na cidade onde tinha vivido, em Ramá. Depois disso, Davi partiu e foi para o deserto de Parã. Davi, Nabal e Abigail. Havia um homem em Maom que era proprietário de terras no Carmelo. Esse fazendeiro era muito rico, pois tinha 3.000 ovelhas e 1.000 cabras e estava tosqueando suas ovelhas no Carmelo. Este homem se chamava Nabal. O nome de sua esposa era Abigail. A mulher era inteligente e muito agradável aos olhos. No entanto, seu marido, pertencente à família de Caleb, era grosseiro e mau. Davi estava no deserto quando ficou sabendo que Nabal tosqueava suas ovelhas. E por isso chamou 10 homens e os enviou dizendo: Subi ao Carmelo, ide a Nabal e cumprimentai em meu nome, e assim lhe comunicareis minha mensagem. Paz seja contigo e com tua família e com tudo o que possuis. Fiquei sabendo que tens tosqueadores. Os teus pastores estiveram conosco. Nada lhe fizemos de mal, pelo contrário, não deixamos que nada lhes faltasse em todo o tempo que estiveram no Carmelo. Indaga os teus servos e eles confirmarão o que digo. Portanto, possam de igual modo os meus moços encontrar acolhimento por tua parte, porque viemos em dia festivo. Rogo-te, pois, que ofereças o que puderes aos teus servos e a teu filho Davi. Os servos de Davi partiram, chegaram à presença de Nabal e transmitiram todas as palavras em nome de Davi e aguardaram uma resposta. Então Nabal retrucou aos mensageiros de Davi: Quem é Davi? Quem é o filho de Jessé? Hoje em dia há muitos servos que fogem do seu senhor. Tomaria eu o meu pão, a minha água e a carne do animal que abati para meus tosqueadores, daria todo esse mantimento a homens que nem sei de onde vêm? Então os servos de Davi voltaram e comunicaram-lhe todas essas palavras. Diante disso, Davi ordenou aos seus homens: cada um prepare sua espada e a coloque no cinto. Rapidamente, cada homem cingiu sua espada. Davi cingiu também a sua. A cerca de 400 homens partiram com Davi, enquanto 200 ficaram cuidando da bagagem. Ora, Abigail, a esposa de Nabal, tinha sido avisada por um dos seus servos, que lhe disse: Davi mandou do deserto mensageiros para saudar o nosso senhor, porém ele os tratou com rudeza e os expulsou. No entanto, os homens de Davi foram sempre cordiais para conosco, jamais nos molestaram, e durante todo o tempo em que estivemos hospedados com eles, quando estávamos no deserto, de nada sentimos falta. Noite e dia, eles foram como um muro protetor ao nosso redor, enquanto estivemos com eles apacentando o nosso rebanho. Agora, portanto, considera o que podes fazer, porque a destruição do nosso Senhor e de toda a tua casa está a caminho. O nosso Senhor é um homem tão perverso e arrogante que ninguém consegue conversar com ele. Naquele mesmo momento, Abigail tomou 200 pães, 2 odres de vinhos, 5 ovelhas assadas, cerca de quilos de trigo torrado, 100 bolos de uva passa e 200 bolos de figos prensados, e os carregou em jumentos. E orientou aos seus servos: Ide à frente, e eu vos seguirei logo atrás. Porém, não disse nada sobre o que estava fazendo ao marido Nabal. Quando Abigail ia descendo pela encosta do monte, montada no jumento, Davi e seus soldados vinham na direção oposta, e ela os encontrou. Davi havia declarado: Foi, pois, em vão que protegi no deserto todos os bens desse homem, a fim de que nada lhe pertencia se perdesse. Eis que agora ele me paga o bem que fiz com o mal. Faça Deus o que lhe aprouver para castigar Davi, se eu deixar vivo até o amanhecer uma só pessoa do sexo masculino de todos os que pertencem a Nabal. Assim que Abigail viu Davi,
Ela desceu do jumento apressadamente e se prostrou com o rosto em terra diante de Davi. E prostrada a seus pés, ele suplicou: Ah, meu Senhor meu, caia sobre mim toda a culpa. Permita, pois, a tua serva falar aos teus ouvidos, escuta as palavras da tua serva. Não dê ao meu senhor atenção àquele homem maldoso. Nabal, ele é tão insensato quanto o próprio significado do seu nome, e a arrogância o acompanha. Entretanto, eu, tua serva, não vi os rapazes que o meu senhor enviou. Agora, pois, meu senhor, juro por Yahvé, o nome do Senhor, que te impediu de derramar sangue e teve de vingares com tuas próprias mãos, que teus inimigos e todos os que tramam fazer-te qualquer mal sejam, pois, castigados juntamente com Nabal. E que esses presentes que esta tua serva trouxe ao meu senhor seja compartilhado entre os homens que te acompanham. Perdoa, eu te rogo, a falta da tua serva, e Yahvé haverá de firmar a casa do meu senhor, porque o meu senhor combate as guerras de Yahvé. E ao longo da tua vida não se achará nenhum mal contra ti. E se alguém se levantar para te perseguir e para atentar contra a tua pessoa, a vida do meu Senhor estará guardada em meio ao precioso tesouro que Yahvé, teu Deus, ao passo que a vida dos teus inimigos, ele mesmo a lançará fora como a pedra que parte de uma atiradeira. E quando Yahvé cumprir todo o bem que prendisse a respeito do meu Senhor e te houver estabelecido como rei em Israel, então não se perturbará o meu Senhor, nem sofrerá com remorso por ter derramado sangue inutilmente e ter feito justiça com as próprias mãos. Quando Yahvé te abençoar, lembra-te da tua serva. Então, diante dessas palavras, Davi declarou a Abigail: Bendito seja Yahvé, Deus de Israel, que hoje te enviou ao meu encontro. Bendita seja a tua sabedoria, e sejas tu abençoada por me teres impedido hoje de derramar sangue e fazer justiça com as minhas próprias mãos. Mas por Yahvé, o nome do Senhor, Deus de Israel, que me deteve a caminho de fazer o mal e não tivesse vindo tão depressa à minha presença, eu juro que, de agora até o amanhecer, não teria sobrevivido uma única pessoa do sexo masculino dos que estão sobre as ordens de Nabal, inclusive os meninos. Em seguida, Davi recebeu o que ela lhe havia trazido como presente e lhe garantiu: Volta, pois em paz para a tua casa. Eis que ouvi a tua súplica e atenderei a teu pedido. Quando Abigail retornou para Nabal, encontrou absorto numa grande festa em sua casa, uma festa de rei. Nabal estava alegre, completamente embriagado, e por esse motivo, até o romper do dia, ela nada pôde revelar sobre o que ocorrera. De manhã, quando Nabal acordou da bebedeira, sua esposa lhe contou o que se passara. E ele sentiu o coração parar no peito e ficou paralisado como uma pedra. 10 dias se passaram e então Yahvé feriu a Nabal e ele morreu. Ouvindo que Nabal morrera, exclamou Davi: Seja louvado Yahvé, que usou de justiça comigo pela afronta que recebi de Nabal e que deteve o seu servo de cometer pecado. Yahvé fez recair sobre a cabeça do próprio Nabal toda a malignidade que intencionara realizar. Então Davi enviou uma mensagem a Abigail, pedindo-lhe que se casasse com ele. Os servos de Davi foram, pois, ao Carmelo, a fim de encontrar Abigail, e lhe comunicaram: Eis que Davi nos enviou a ti com uma proposta de casamento para seres sua esposa. Naquele mesmo instante, ela se inclinou com o rosto em terra e declarou: Tua serva é como escrava para lavar os pés dos servos do meu senhor. Abigail levantou-se apressadamente, se preparou, montou no jumento e partiu, seguida por 5 de suas servas, procedida dos mensageiros de Davi, que a tomou por esposa. Davi também casou-se com Ainoã de Jezreel. As duas foram suas mulheres. Saul, entretanto, havia entregue sua filha Mical, mulher de Davi, a Paltiel, filho de Laís, na cidade de Galim. 1 Samuel, capítulo 26. Davi poupa Saul outra vez.
Alguns moradores de Zif foram a Gibeá e disseram a Saul: Davi está escondido na colina de Aquilá, em frente ao deserto de Gesimon. Então Saul partiu imediatamente e desceu para o deserto de Zif com 3.000 dos melhores guerreiros do exército de Israel com o objetivo de cercar Davi. Saul acampou ao lado da estrada na colina de Aquilá, em frente ao deserto de Gesimon. Entretanto, Davi permaneceu refugiado no deserto, quando percebeu que Saul estava seguindo. Enviou espiões e soube que Saul estava de fato nas redondezas. Sem demora, Davi foi até onde Saul e seu exército haviam acampado, e viu o lugar onde Saul e Abner, filho de Ner, comandante de seus soldados, havia se deitado. Saul estava dormindo dentro do acampamento com o exército acampado ao redor. Então Davi perguntou ao heteu Aimeleque e a Abissai, cuja mãe era Zeruia e cujo irmão Joabe: quem descerá comigo ao acampamento até Saul? Abissai prontamente respondeu: eu descerei contigo. Então Davi e Abissai entraram durante a noite no acampamento. Saul estava dormindo e tinha fincado sua lança no chão, próximo de onde recostara a cabeça. Abner e alguns outros soldados estavam deitados à sua volta. Abissai rogou então a Davi: Deus entregou hoje o teu inimigo nas tuas próprias mãos. Permita que eu o atravesse com a sua própria lança e o encrave no chão com um só golpe. Não precisarei dar um segundo golpe. Mas Davi respondeu a Abissai: quem levantaria a mão contra o ungido de Yahvé e ficaria impune? E disse mais Davi: tão certo como vive o Senhor Yahvé, mesmo o haverás de ferir, quando chegar a sua hora e ele morrer, ou quando no campo de batalha tombar morto. Yahvé me livre de estender a mão contra o seu ungido. Apanhe agora a tua lança que está à sua cabeceira e a bilha d'água, e partamos ligeiro daqui. Então Davi pegou a lança e o jarro de água que estava próximo à cabeça de Saul, e eles se foram. Ninguém os viu, nem os ouviu. Nenhum dos soldados acordou, porquanto todos estavam dormindo pesadamente, pois o Senhor os fizera cair em profundo sono. Então Davi foi para o outro lado e se posicionou no topo do monte, ao longe, de maneira que havia grande distância entre eles. E Davi bradou ao povo e a Abner, filho de Ner: não respondes, Abner! Exclamou ele. E Abner replicou: quem és tu que chama pelo rei? Davi retrucou a Abner: acaso és homem ou não? Porventura não és o melhor soldado de Israel? Então me responda, por que não guardasse o rei, teu senhor? Pois alguém do povo esteve aí para tirar a vida do teu rei. Ora, não é justo o que fizestes. Tão certo como Yahvé vive, és digno de morte, porque não velastes pelo teu senhor, o ungido de Yahvé. Olha e vê onde está a lança do rei e a bilha d'água que estava bem próximos à cabeça de Saul. Nesse momento, Saul reconheceu a voz de Davi e exclamou: não é a voz que ouço, meu filho Davi? Sim, meu senhor e rei, redarguiu Davi, e acrescentou: porque o meu senhor teima em perseguir o teu servo, que fiz eu de que eu possa ser incriminado? Rogo-te, Senhor meu rei, que ouça as palavras do teu servo. Se é Yahvé que te impele a castigar minha pessoa, certamente aceitará uma oferta de paz. Se, porém, são homens que o instigaram contra mim, que sejam amaldiçoados diante do Senhor, porquanto hoje eles me afastaram da minha porção da herança de Yahvé, como se ordenasse: vai, cultua e serve a outros deuses. Agora que meu sangue jamais se derrame sobre a terra, longe da presença de Yahvé. Ora, o rei de Israel saiu com seu exército em busca de uma pulga, como alguém que sai à caça de um perdiz qualquer nos montes. Então Saul respondeu em alta voz: pequei! Volta, meu filho Davi! Nenhum mal te farei de agora em diante, pois tivesse hoje a minha vida em tão alto conta. Sim,
tenho agido insensamente como um tolo e errei muitíssimo. Respondeu Davi. Aqui está a lança do rei. Venha um dos teus servos buscá-la, e Yahvé haverá de retribuir a cada um segundo a sua justiça e a sua fidelidade. E Yahvé te entregou hoje nas minhas mãos. Contudo, não levantei meu braço para matar aquele que o próprio Deus escolheu e consagrou como rei. Assim como no dia de hoje, a tua vida mereceu aos meus olhos tão alto apreço, assim também velará Yahvé pela minha vida e me livrará de toda a angústia. Então Saul afirmou a Davi: Bendito sejas, meu filho Davi! Certamente muitas campanhas empreenderás e triunfarás. Davi seguiu seu caminho e Saul voltou à sua casa. 1 Samuel capítulo 27. Davi, abrigado pelos filisteus. Depois considerou Davi em seu coração: qualquer dia desses Saul vai conseguir me matar. O melhor é fugir para a terra dos filisteus. Somente assim Saul desistirá de me perseguir em todo o território de Israel, e assim estarei livre de suas mãos. Então Davi se levantou e se pôs a caminho com seus 600 homens e foi ter com Achish ben Maó, que quer dizer Aquis, filho de Maoque, rei de Gate. Davi e seus soldados se estabeleceram em Gate, acolhidos por Aquis. Cada homem levou sua família, e Davi suas duas esposas, Ainoã de Jezreel e Abigail, que fora mulher de Nabal de Carmelo. Quando contaram a Saul que Davi havia fugido para Gate, ele de fato parou de perseguir a Davi. Então Davi propôs a Aquis: Rogo-te que, se encontro graça aos teus olhos, seja-me concedido lugar numa das cidades dos arredores, onde possa estabelecer moradia, porque continuaria o teu servo morando contigo e em tua cidade real. No mesmo dia, Aquis lhe ofereceu Ziglag, e por esse motivo que a cidade de Ziglag pertence aos reis de Judá até os dias de hoje. O tempo em que Davi permaneceu nas terras dos filisteus foi 1 ano e 4 meses. Davi e os seus homens faziam incursões contra os gerzitas e os amalequitas, povos que, desde os tempos mais remotos, habitavam a terra que se estende de Sur até o Egito. Quando Davi e seu exército atacavam a região, não poupava homens nem mulheres, e tomava ovelhas, bois, jumentos, camelos e roupas. Depois retornava com tudo a Aquis. Quando Aquis lhe indagava: a quem atacasse hoje? Davi respondia: a região do Negueb de Judá. Em outro dia, a tribo de Jerameel, ou ainda a terra dos queneus. Davi matava todos os homens e mulheres para que não fossem levados a Gate, e justificava seus atos para si mesmo, alegando: para que não nos denuncie, dizendo: assim fez Davi. Esse foi o modo de agir de Davi durante todo o tempo em que habitou na terra dos filisteus. Aquis confiava em Davi e comentava: Davi se tornou odioso a todo Israel, seu próprio povo, e por isso continuará para sempre servindo-me lealmente.